episódio de hoje, a internet mudou de novo, porque empresas precisam otimizar seus sites para IA antes de perderem visibilidade. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Ex Machina. Eu sou o Gustavo Fechos. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com meu amigo Daniel Valadares, a quem eu sempre agradeço a coragem. E estamos aqui também com o Luca Carvalho, CEO da Ex Machina. Obrigado, Luca. Apesar do fuso horário, agradeço também sua presença conosco aqui hoje. Dessa vez para a gente poder falar, pessoal, acerca de um tema que, enfim, tem nos envolvido muito aqui no laboratório, né, Lucas? Assim, a gente tem trabalhado bastante em relação a esses pontos que dizem respeito a SEO, a AEO, e penso que a gente hoje terá a oportunidade de aprofundar que caminhos são esses e como novidades importantes podem posicionar ou não, ou deixar de posicionar, empresas, serviços, produtos, segmentos do mercado que estão vivendo, como todos estamos vivendo, uma revolução bastante disruptiva que muda a lógica do jogo, né, da visibilidade do Google em face de novos motores de busca movidos por inteligência artificial. Então, Luca, aproveitando sua presença aqui conosco hoje, eu queria te fazer uma questão, assim, que é o seguinte: imaginemos que nós tenhamos aqui uma audiência que esteja convencida de que a IA é o presente e o futuro, né? E essa pessoa está a fim de começar de algum ponto, né? Imaginemos que a bola seja redonda, dê para começar de tantos lugares, mas sua indicação para quem quer começar com IA e não sabe precisamente como e por onde, qual seria? Desenvolve um pouco para nós essa ideia, por favor. Olha, se você tem uma empresa e quer começar com IA, a resposta é Ex Machina. Vem falar com a gente, porque o problema ele pode ser de 1 milhão de tamanhos. O seu problema pode passar por contratar o Claude Code e colocar algumas skills funcionando, e aí você conta com o apoio para poder, inclusive, configurar isso. Mas também pode ser configurar sistemas customizados para vocês, enfim. IA é um assunto muito grande, né? A gente está falando a respeito de algo completamente transversal. Mas focando exatamente no problema que a gente está querendo falar a respeito aqui hoje, que é a EO, eu vou falar EO mesmo, porque, enfim, é uma palavra que eu convivo com ela só digitalmente, então para mim virou EO, apesar de ser SEO, SEO, todo mundo conhece, SEO também. Que é isso, né? Como você se prepara para aparecer para o Google? O Google tem certas normas de como você aparece ali para ele, e hoje as regras mudaram porque as pessoas não necessariamente perguntam para o Google, ou, aliás, mesmo perguntando para o Google, a primeira resposta que ele serve passa por um modelo de linguagem que vem buscar essa informação. E agora também existem diretrizes de como você prepara seu site para ele poder ser lido e referenciado por esses motores de respostas. Então, é a palavra answer, do Answer Optimization, né? Answer Engine Optimization. Então, motor de resposta, e a gente vai otimizar o nosso site para o motor de resposta. E aí, a respeito do nosso tema aqui hoje, se você tem um site, talvez você tenha pagado um tempo lá atrás o pessoal de comunicação para fazer, alguém de, enfim, uma agência, talvez você tenha uma equipe interna que trata disso, talvez você use um Wix, enfim. Por isso que cada empresa vai ter seu próprio problema. Mas a probabilidade de você estar completamente atualizado com relação a essa questão de AEO, o que isso significa? Se alguém perguntar para o Google hoje como fazer, sei lá, bolos de aniversário em São Paulo, ele vai buscar na internet algumas empresas que estão aptas a aparecer naquela citação. Se você não aparecer, se você não estiver apto a ser citado, você vai passar batido. E a verdade é que hoje ninguém está apto a ser citado, porque o Google atualizou essas regras tem 1 semana, 2 semanas, uma coisa assim, datando esse programa aqui. É algo muito novo. Então, todo mundo que tem site, todo mundo que tem uma presença online, todo mundo que tem uma vitrine ali online, tem agora um dever de casa a fazer. Você precisa atualizar. Gente, isso não é novo, não.
A gente fala de IA enquanto disciplina, né, vamos colocar assim, mas a verdade é que ela é muito transversal, então ela toca as outras disciplinas. E agora isso é a IA tocando uma disciplina de marketing digital, algo que todo profissional de marketing está acostumado a fazer. O Google solta atualizações eventualmente, você tem que preparar seu site para poder ser consumido pelo Google. E agora existe uma nova regra ali, não é só Google, existe a ChatGPT, existe Perplexity, existe Bing, existe Claude, você tem que estar preparado para ser citado por essas empresas. Existe um trabalhinho ali, um dever de casa técnico que tem que ser feito para colocar seu site entre os primeiros ali. E o legal é que, como ninguém fez, quem faz primeiro sai na frente, né? Isso que eu ia perguntar, Luca, só para deixar já passar a palavra aqui para o Daniel. Imaginemos que alguém tenha feito o dever de casa de SEO a vida inteira. Assim, tá tecnicamente bem, produzindo conteúdo em blog para ranqueamento, está com o site tecnicamente também resolvido. A despeito dessa construção, o que você está colocando aqui para nós agora é que essa nova condição de busca, né, que tem aí esse substrato de IA, modifica a regra do jogo de forma radical. É isso. E aí, de modo que quem chegar na frente, né, para usar aquela imagem lá de quem chega na frente bebe água limpa, temos agora uma nova janela de oportunidade real, né, de reposicionamento de marca de modo muito importante, certo? Isso, e aproveitando que o podcast é uma mídia de um pouco mais de tempo, a gente não precisa aqui buscar uma resposta muito curta, eu vou me arriscar aqui em fazer uma previsão. Eu vou ler uma tendência aqui, e aí vocês acompanham meu raciocínio e me falem se isso faz sentido. É o seguinte, a internet nasceu e aí todo mundo tinha que ter um site. Se você não tivesse um site, você não existia. Era isso. Tinha que ter site. Aí chega lá em, sei lá quando, putz, eu sou péssimo dessas datas, mas nasceu o Facebook, começou com MySpace, mas começou o Facebook. O Facebook falou, cara, esse site você tem que comprar domínio, você tem que cuidar dessa parte toda técnica, hospedar esse negócio, atualizar de vez em quando. Cara, mexe com o site não, faz uma página de Facebook, você centraliza tudo aqui, aqui você vira sua vitrine, você consegue vender, falar com seus clientes, tem aqui um negócio de chat, olha só que legal, por que não? Aí todo mundo no mercado fez isso. E, cara, eu estava lá, eu estava trabalhando com marketing nessa época, eu estava participando dessa conversa. E óbvio, né, engenheiro de obra pronta é complicado, mas eu comentava com frequência isso. É complicado você investir todos os seus ovos num negócio que você não cuida do terreiro, né? O terreiro não é seu, o terreiro é do Facebook. Então, assim, um site, querendo ou não, você joga pelas regras da web. As regras da web são, em grande medida, das regras do Google. Tudo bem. Mas você cria um ativo, você cria posicionamento, você cria... Enfim, o site é seu. Você é dono daquilo ali. É o seu sítio na internet, vamos traduzir assim. Facebook, não. E aí o Facebook, ele mudou o algoritmo. As pessoas pararam de receber página de empresa, porque eles decidiram que era a respeito de conectar pessoas. As empresas que tinham gastado uma grana para poder criar uma audiência, que ideia era o seguinte, você pagava, conseguia aqueles seguidores, depois você conseguia alcançar aqueles seguidores na hora que você quisesse. Só que deixou de ser realidade para alcançar os seguidores que você tinha pagado para conseguir, você tinha que pagar de novo para aparecer. Então, o Facebook puxou o tapete debaixo de todo mundo e a internet ficou perdida. A verdade é que a internet ficou perdida. Hoje, o Instagram vira meio que a vitrine de muitas empresas, mas o Instagram não é indexável e as pessoas... e o Instagram continua jogando sobre as regras do Facebook, não é uma coisa do X, do Twitter. Então, um site é algo que vai ser citado por uma IA. E a gente hoje tem várias, a gente vai continuar tendo várias porque existe muito investimento dessas empresas em continuarem com essa competição. Então, sites vão voltar a ser relevantes, porque se perguntarem para a IA e você não tiver um site, não vão te referenciar. E olha só, hoje tem um tanto de site velho, um tanto de site precisando de reforma, e diferentemente do que acontecia anteriormente, de ser muito difícil fazer um site, hoje é muito mais gostoso, muito mais fácil, porque a gente também faz isso utilizando inteligência artificial. Então, o problema que antes fez com que as pessoas migrassem para fora da web desapareceu, essa barreira de entrada desapareceu, e a justificativa para você estar forte na internet também mudou drasticamente, porque as redes sociais
deixaram de entregar tráfego e as IAs agora entregam o tráfego no lugar dos motores de busca. Então, está existindo uma mudança tectônica, está existindo uma mudança nas placas, e a gente tem que ler onde que vai nascer uma cordilheira para se posicionar. E o que a gente sabe, como que está posto, não precisa ficar lendo nas estrelas, é que as pessoas estão utilizando IA para fazer busca, ChatGPT, Gemini e tudo mais. Sua empresa fica invisível se não tiver feito seguido as regras básicas do Google, e isso não é novidade. Tem regras, todo ano tem regra, tem adaptação, tem alguma coisa que eles mudam. Esse ano acontece que é um pouco mais dramático, porque a gente está vivendo um momento de tecnologia mais dramático, então mudanças mais importantes acontecem. Legal. Daniel, vou te passar a palavra só para continuar essa reflexão aqui que o Luca nos trouxe, com um contexto que é bem importante de a gente entender, que senão fica parecendo, né, Luca, gratuito. Então faça isso porque alguém falou que sim, mas é preciso observar uma lógica de reposicionamento de toda a internet nesse momento, tá? E aí, Daniel, quando a gente fala assim, é preciso de um site, e às vezes o seu site, de quem nos ouve aqui agora, ou não tem, ou foi feito no século XIX, e tem um monte de dívida técnica ali e tal. No limite, o que a gente está falando é ainda e sempre de um funil de aquisição, não é verdade? Um funil de venda, um funil comercial, que começa por alguém que busca algum produto ou algum serviço. Então, fala um pouco para nós, da sua perspectiva, Daniel, como é que você entende esse momento também, em que a gente está tendo que, eventualmente, dar um passo atrás, né? Pode parecer assim, né, Luca? Poxa, mas eu tenho que fazer um site de novo, então? Olha, eventualmente sim, e a gente tem soluções muito rápidas e muito precisas para uma entrega de emocionar. Isso aqui eu posso garantir, né? Mas aí, somado ao fato de que assim, não é só um site, né? Assim, uma vez que a gente tem um site tecnicamente correto, para um bom posicionamento, o que acontece depois daí? Me fala um pouco da sua experiência trabalhando tanto e tão presentemente com automações para esse departamento da vida. Fala aí. Cara, eu acho que o primeiro passo aqui, na verdade, até voltando ali na fala do Luca inicial, né? Cara, se você é empresário, você não está olhando para IA, algum problema tem aí, né? Então, repense aí os teus conceitos. Mas brincadeiras à parte... O único motivo dele não estar olhando para IA, Daniel, é porque ele deve estar olhando com o banco para pegar empréstimo, porque o negócio não está indo bem. Eu tenho certeza que o negócio... É a única forma. Há um problema, né? Mas é isso mesmo. Cara, agora assim, olhando trazendo aqui de volta, né? É bem interessante, porque quando a gente fala sobre geração de demanda, né? Porque no fim das contas, quando a gente olha para site, é sobre isso que a gente deve pensar, né? Geração de demanda e níveis de consciência do cliente, a gente costuma sempre olhar para tráfego, né? Inclusive por conta ali dos movimentos que houveram, né? Principalmente ali período pandêmico, pós-pandêmico, de lançamentos, né? De quantas vezes você não chegou ali para consumir um conteúdo no Instagram ou no YouTube, você viu lá 3 aulas, 100% gratuito, 100% online, etc., né? Então tudo isso advindo ali do tráfego, né? Então o tráfego foi algo que pegou muita força e parece que essa é a única forma que você tem de atrair clientes. Só que, na verdade, não, né? A gente está aqui trazendo um jogo que é o jogo de você conseguir se posicionar atraindo clientes, né? Atraindo leads orgânicos para o teu negócio, ou seja, o investimento em tagueamento, né? Em indexação, que é SEO e AIO, né? Assim como o Luca também, eu só usei isso escrevendo, a gente fala pouco, né, com as pessoas, mas o ponto quando você trabalha isso de forma adequada, você está basicamente falando para todas as LLMs, você está falando lá para o ChatGPT, para o Claude, para o Gemini, para seja lá qual próxima LLM que vai sair por aí, o seguinte, esse aqui são as informações que eu tenho no meu negócio, é esse problema aqui que eu resolvo. Então, quando a pessoa vai lá e pesquisa sobre aquilo, né, a gente tinha ali um movimento das pessoas pesquisando no Google, depois as pessoas começaram a pesquisar também no YouTube, para ter ali uma videoaula, alguma coisa, né, um conteúdo que vai ajudar,
E hoje as pessoas têm perguntado para as IAs, né? E como o Luca até colocou, mesmo quando você pergunta no Google hoje, se no fim das contas você está perguntando para uma IA também. Então, essa indexação, né? Esse site friendly para IA vai fazer com que você consiga atrair de forma orgânica clientes para que você possa usar. E aí o teu site ali, ele vai cumprir um papel que é o papel não só de apresentar institucionalmente, né? Mas mais do que isso, para trabalhar os níveis de consciência daquele teu cliente. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter clientes que não sabem que aquela determinada dor que você resolve existe, tem clientes que estão sentindo ela, mas estão sentindo fraquinho, tem alguns que já começaram a buscar a solução, e tem alguns que já sabem que a solução é você, é o teu negócio, né? Então, para todos esses interlocutores, né, com esses níveis de consciência diferente, o teu site deve ter ali páginas e landing pages, né, vinculadas a ele, que estejam, primeiro, parametrizadas adequadamente para que você consiga indexar isso nos mecanismos de busca, seja ele Google, que é SEO, seja ele LLMs, né, IA, que é IO, e com isso você vai conseguir fazer com que essas pessoas te encontrem mais fácil. Você já teve aquela sensação de que você tem a solução perfeita e as pessoas não te encontram? Talvez seja porque você não está ajudando elas a te encontrar, né? A mesma coisa de você colocar o nome de uma rua que o Google não conhece, né? Então, pensa, isso é impensável. Então, quando você coloca ali, né, essa parametrização, você está falando para o Google, e estou usando o Google aqui porque acaba que é uma das ferramentas mais usadas, virou verbo, mas é que nem Bombril, né? Virou verbo. Mas a ideia é que você está contando para a internet, para a inteligência artificial, que o teu negócio existe, que ele está ali para solucionar aquele determinado problema daquele tipo de cliente, e aí essas ferramentas vão te ajudar a mostrar para eles que você está ali, né? Então, às vezes, a gente está ali olhando tanto para tráfego, seja tráfego de Meta, seja tráfego de Google, e a gente olha pouco para algo que pode trazer tão ou mais resultado com um investimento muito menor, porque é um investimento que você vai fazer ali e vai ajustar toda a tua plataforma, né, todo o teu site, e você vai conseguir, a partir disso, começar a gerar mais leads e mais qualificados, pessoas que estão buscando por aquilo que você está oferecendo. Dizem que é uma boa forma de você esconder alguma coisa colocar na segunda página do Google, né? Se lá tinha câncer, ninguém teria encontrado. E por que disso, né? Vamos tentar entender como é que isso funciona. Lembra numa época antes da IA, a gente estava falando de uma internet bem construída em cima de código determinístico, ainda né? Mas enfim, a gente está evoluindo para fora disso. Então a gente precisava de algumas fórmulas, modelos específicos que o Google conseguia ler para identificar se aquele conteúdo ia ser relevante para quem. Esse era o SEO. Então, a otimização para que o Google conseguisse te encontrar, te classificar para te servir para quem quer te ver. E até legal, Luca, só lembrar um contexto aí, que muitas vezes nos sites, hoje em dia não tanto, mas antigamente, você tinha lá um banner que era uma imagem, e nessa imagem tinha lá um texto que era uma cabeça, né, tipo uma headline, alguma coisa que estava num formato de imagem, e que os mecanismos de busca naquela época não conseguiam ainda ler a imagem para ver o que estava ali. Então, você precisava colocar isso no código, né, via metadados ali, para que mesmo os mecanismos de busca, mesmo eles não vendo a imagem, às vezes não conseguindo ler o contexto completo do teu site, eles pegavam aquele bloquinho de informação de metadados, eles já tinham informação suficiente, né? Então, enfim, só para dar um pouco de contexto histórico também, né? Não, perfeito. Mas e até fazendo uma ponte, hoje as IAs conseguem ver a imagem. Conseguem, exato. Né? Sim. Mas ao mesmo tempo, pensa aquela busca do Google que hoje ele está servindo com a IA. Se ele dependesse de entrar em cada site com todo cuidado,
e identificar tudo que está lá e os bonequinhos. Não, ele fala, cara, eu vou chegar no seu site e eu preciso que você me entregue um TXT logo na cara explicando o que você faz. E já deixa mastigadinho, porque é isso que eu vou ler. Porque do contrário, a IA, né? Chega no seu site para ler, o robô chega no seu site para ler e ele lê home sobre blog, link, Twitter, LGPD, e aí não tem nenhuma coisa ali. E aí ele chega e fala, putz, beleza, não é aqui que eu vou ter informação. Não tem nada, vou embora. Porque ele precisa ser eficiente. Então, o que o Google te fala é o seguinte, olha, é assim que eu trabalho hoje. Hoje eu preciso dessas informações. Está aqui o manual de como é que você faz isso. O que a X-Máquina faz? A gente já fez para todos os nossos clientes, você deve ter recebido esse e-mail aí agora, mensagem de WhatsApp, um outro. Se não tiver, fala com a gente. A gente está rodando uma análise, a gente pegou esse parâmetro do Google e criou uma análise que mede cada uma das questões que foram colocadas ali, o que foi, e dá uma nota. Aquele site está cumprindo com todos os pré-requisitos do Google, tanto para SEO quanto para EO, e isso já gera para a gente uma orientação do que tem que ser corrigido. Então, isso gera para a gente já o mapa de como que a gente vai corrigir. Óbvio que o trabalho ele começa aí, não termina aí, né? Porque aí existe também o planejamento de palavras-chave, que é muito importante. Para isso, a gente precisa pesquisar o que o mercado está trabalhando, essas palavras-chave, a gente precisa ir atrás do que os concorrentes estão fazendo, a gente precisa ir atrás do que as pessoas estão buscando, e isso informa o pedaço da internet que a gente tem que ocupar, quais as landing pages a gente tem que criar, quais os posts de blog a gente tem que criar, quais palavras a gente tem que usar na nossa comunicação para garantir que o cliente nos encontre. E aí, naturalmente, muito naturalmente, essas coisas vão acontecer, porque lembre-se, você não está atinente ou não está completamente cumprindo as regras de EO, que ninguém está, porque só a X-Máquina deve estar e outras 6 pessoas na face da Terra, porque até as nossas empresas internas, a gente fez os sites novos, eles ainda estão no processo de revisão, porque existe toda uma cadeia de comunicação que precisa revisar todo o processo, mas como você não está, o seu concorrente não está. E aí tem aquele negócio, né? Existe o feito, existe o perfeito, e existe o cara. Se o seu concorrente está com 30, 40, 50, você está com 20, 30, 40, olha a distância, ele é um pouquinho só para você estar na frente dele. Joga lá no 90 e garante essa posição. Defenda esse espaço esse seu espaço da internet. As palavras que você usa, as palavras que o seu cliente busca. Já defenda, já planeja. Você conhece o cliente, você conhece o mercado. E, óbvio, a gente tem técnica e tem ferramental também para buscar e já apontar e dizer com evidências, são essas palavras que você deveria usar, tá aqui o conteúdo, tá aqui o planejamento, tá aqui a cadência, e a gente executa para você. Aqui o conteúdo é uma coisa interessante de pensar, né, Luca? Porque existe também por trás deste serviço uma série de indicações e execuções que sucedem, né, opcionalmente, aí a gente vai aprofundar precisamente esse exame, essa análise, que sucedem a esta primeira fase, digamos assim, que depois dela vem uma discussão bastante pertinente a respeito de funcionário digital, atendimento, traqueamento deste processo de atendimento inicial, porque acho que outras peças, evidentemente, podem se somar a um processo que ele é evidentemente complexo e para o qual a gente tem muita tecnologia desenvolvida. Né? Gente, IA não é um software que você compra. IA é igual computador, é uma nova classe de coisas que você tem que fazer. Isso vai tocar seu marketing, isso vai tocar seu processo, vai tocar seu comercial, vai tocar sua produção. Essa é uma das frentes de trabalho. Aí a gente está aqui tanto para poder te ajudar a entender qual o caminho que você tem que trilhar e também saber qual ferramental você tem que usar. Algumas ferramentas dessas a gente pode te indicar. Nosso blog tem conteúdo à vontade a respeito disso. Outras a gente consegue, inclusive, te fornecer, customizar e enfim, criar para você, né? Criar uma coisa que é exatamente o que a sua empresa precisa. No link deste episódio, na descrição deste episódio, tem o link da URL aí que você deve acessar para fazer você mesmo e rapidamente
a análise do seu ranqueamento. Existe aí um caminho de automação, inclusive, que você vai conversar sozinho e na ponta tem a gente lá para também te atender depois de você mesmo descobrir a sua posição, né? Inclusive relativamente a algum outro player, concorrente seu. Acho que é importante a gente estar ligado nesse sentido. Vai lá, Daniel. Não, o que eu ia dizer, na verdade, é que, inclusive, é muito comum, né, no meu contato ali com os clientes que estão buscando estruturar a sua área comercial, né, melhorar o marketing, etc., é comum ele achar que sabe como é que o cliente vai buscar ele, né? Então, por exemplo, você vende ali remédio de dor de cabeça. Então, você está ali falando, olha, temos aqui melhor remédio X, daí você bota lá o nome do remédio, né? Bota alguma coisa nesse sentido. Coloca características do remédio. Só que, na verdade, o cara ele só vai entrar lá e falar como resolver a dor de cabeça, né? Dor de cabeça forte, dor de cabeça fraca. Então, quando a gente consegue extrair isso de uma forma que a gente coloca ali para que a gente esteja alinhado com o que o teu cliente de fato, né, o teu futuro cliente de fato vai buscar, e não a forma só como a gente imagina que ele vai buscar, a gente consegue ter melhores resultados, né? E esse trabalho que nós desenvolvemos aqui na Ex Machina para montar o I/O e tudo mais, ele está muito vinculado também a isso, da gente fazer um mergulho profundo ali de entender o negócio, entender o público, entender as palavras-chave, entender cada questão, né, que tem envolvida dentro desse processo para fazer com que, de fato, os astros se alinhem e os clientes comecem a chegar, né? Um exemplo bem direto dessa semana é uma das postagens do nosso blog. Lá a gente coleciona as principais informações e notícias a respeito de inteligência artificial, principalmente tocando empresas. E aí teve uma que foi muito importante para todo mundo, que o Claude 5 foi bloqueado para o mundo inteiro por exigência do governo americano. E aí a gente fez um post, né, compartilhou com o nosso público, e aí eu vendo no Search Console do Google, percebi que esse post estava performando muito bem, mas ele não estava performando para as palavras-chave que a gente precisava. As pessoas ainda não estavam clicando. Aí o que eu fiz? Mapeei a palavra-chave que estavam sendo buscadas relacionadas àquele post e voltei e editei o post para que ele ranqueasse para as palavras certas. E agora ele está performando melhor ainda. Agora as pessoas estão buscando, estão clicando, né? A gente estava com uma quebra muito grande ali. Então, gente, marketing digital é completamente orientado por dados e hoje a gente tem um ferramental muito poderoso para produzir, planejar, acompanhar, corrigir rota e, enfim, colocar essa bola dentro do gol. Não, e hoje a gente consegue processar um volume muito maior de dados, né? Acho que o marketing, desde quando eu entrei na faculdade ali, quando a gente olhava Kotler, etc., sempre se falou de dados, só que a forma de coleta era uma forma muito mais rudimentar do que o que a gente tem hoje, né? Então, você queria saber o comportamento do público, você precisava montar uma baita de uma pesquisa, ter lá uma equipe que ia fazer ligação, dependendo da pesquisa, você tinha que pagar as pessoas para elas irem até um determinado lugar, um dia rolar uma experiência para você fazer essa experimentação e tal, e hoje não. Hoje a internet tem ali todos os dados, né, do que está acontecendo, quais são os tipos de busca, como é que as pessoas estão sentindo, e com a IA a gente consegue processar tudo isso de uma forma que um humano simplesmente não teria como fazer, pelo menos não com menos de 100 anos estudando alguma coisa ali, né, para conseguir chegar no resultado que a IA vai te entregar ali em algumas horas. Times, né? Falando de times de dezenas de pessoas, e a gente acabou de fazer alguns sites nossos aqui também, comparando inclusive com o histórico nosso. A gente empreende na internet tem 12 anos, mais do que isso, 12 anos de redigir. A vida inteira empreendendo na internet. Fazendo site, meu primeiro site foi o projeto da 7ª série no Geosites. A geografia, lembro direitinho. Então, faz tempo que a gente está nessa, faz tempo.
Aquele Enfim. HTML no front page. Cara, eu fecho o olho e eu vejo esse site, porque ele era cheio de GIF, e o O do Geografia era um globo girando, assim, me marcou bastante. Acho que chegamos na hora de acabar, então, pessoal, é isso aí. É isso aí, vamos lá. Não vamos entregar muito não, né? Pois então, daqui a pouco o pessoal vai descobrir que o Lucas já é maior de idade, é um horror. É isso. Pessoal, obrigado, Daniel, obrigado, Luca, pelas participações. Acho que nossa audiência que esteve conosco até aqui se enriquece entendendo de um contexto que é novo, de fato, e atinente a cada um de nós, a cada um de nossos negócios. Não tem jeito de você ficar fora, entendeu? Você fala assim, não, mas é que não tem a ver comigo. Tem a ver, e se achar que não tem, outras pessoas já estão na frente. É esse o movimento no qual passamos hoje, né? Vale lembrar mais uma vez, na descrição deste episódio tem o link para você acessar o seu próprio diagnóstico, tá bom? Vale a pena. E a gente agradece muito também o compartilhamento deste conteúdo com mais pessoas que possam se interessar por esse nosso assunto aqui. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.